Fala galera, professor Fernando. Nós vamos estudar hoje o capítulo 5 da Geografia 2, conteúdo da terceira série do ensino médio. E sobre o que falaremos? Padrão flexível, pós-fordismo, toyotismo e volvismo. Nós vamos falar de tudo aquilo que aconteceu no mundo após a crise do Fordismo. E antes, é interessante relembrar um pouco o que foi o Fordismo. O Fordismo foi um modelo de organização das indústrias. Um modelo de organização industrial. Se você quisesse, por exemplo, um padrão de como organizar a produção dentro de uma empresa, você usaria todas as práticas que foram estabelecidas pelo Fordismo. Isso foi um modelo que o mundo utilizou amplamente, até ser substituído na década de 70. Mas, na verdade, esse modelo alcançou grande lucratividade, principalmente nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos. Era um modelo que colocava em prática as ideias de Taylor, ou o Taylorismo. Por isso que ele também pode ser chamado de Fordismo-Taylorismo. Okay? Esse modelo se tornou, na verdade, um modelo de gestão da segunda Revolução Industrial. E como eu disse a vocês, ele entrou em crise a partir da década de 70 e foi ali se arrastando até a década de 80. Era um modelo produtivo. Então, se você quisesse organizar uma fábrica, se você quisesse organizar uma produção, existia um modelo. Qual era o modelo? O Fordismo. Então, o Fordismo era um modelo prático, na verdade. Se você quisesse, imagina, se você quisesse organizar uma indústria, a produção, de que maneira você faria? Imagina, uma indústria não se organizaria sem um pensamento técnico. Na verdade, esse pensamento técnico existia. E quem construiu, quem pensou, quem elaborou foi Taylor. Mas quem colocou na prática? Ford, Henry Ford. Quais eram as grandes características desse modelo? Ele era um modelo pensado para produzir, e produzir em massa, produzir muito. A ideia era produzir sempre. Imagina, um modelo que era pautado numa organização, um modelo que era pautado na divisão do trabalho, um modelo que era pautado na padronização do trabalho, pautado num tipo de produção em massa. Ele tinha tudo para, num determinado momento, alcançar um esgotamento. E foi o que aconteceu. Certo? O padrão de consumo era elevado na década de 50, de 60, e foi exatamente esse momento que o modelo fordista alcançou o seu auge. Foi o momento mais importante, o momento do pico de vendas. Mas, na década de 70, o modelo entrou em crise. Na verdade, muita coisa entrou em crise no mundo na década de 70. Eu digo para vocês que a década de 70 foi fundamental para mudar a base de diversos debates no mundo. Foi uma época que nós tivemos crise do petróleo, 1973, por exemplo. Foi uma época em que os grandes debates ambientais começaram a florescer. Certo? Nós tivemos a primeira grande conferência ambiental em 1972. Então, a década de 70 foi uma década de estabelecimento de coisas novas no mundo, de novos padrões. E o Fordismo passou a ser questionado, principalmente porque a produção em massa, a produção que gerava grande estoque, chegou um momento de não alcançar mercado consumidor. Imagina o que é você produzir e não ter quem possa consumir. Ok? Vamos pensar aqui qual era a característica dos produtos que fez com que o Fordismo entrasse em crise. Primeiro, os produtos eram duráveis. Os produtos eram feitos para durar. Imagina, qual foi a última vez que a sua mãe, o seu pai, comprou uma televisão nova, uma geladeira nova? São produtos com uma certa duração, uma certa durabilidade. Certo? Imagina isso na época do Fordismo, década de 50, de 60, os produtos eram feitos para durar, para atravessar gerações. Isso significa o seguinte: se eu comprei um carro no ano seguinte o modelo lançado é parecido com o que eu tenho é muito bom, foi feito para durar, não quebra, então qual o sentido de comprar outro? Certo? Então o modelo fordista começou, na verdade,
a mostrar essa deficiência, principalmente na questão do consumo. Okay? Os estoques ficaram lotados, produtos padronizados. E também um outro problema, a atuação, de certa forma, um problema, a atuação dos sindicatos que começaram a pressionar principalmente as fábricas da Ford, exatamente por conta de todo o medo que existia de se dispensarem os funcionários. Então, tudo isso, na verdade, gerou um ambiente de crise, um ambiente de questionamento às bases daquilo que nós chamamos de Fordismo. Outra coisa que acabou acontecendo foi a desconcentração industrial. Imagina, se você tem uma indústria nos Estados Unidos com altos salários, com um padrão elevado em relação ao custo de produção, e se você tem todo esse problema de estagnação econômica, qual seria a solução? Desconcentrar a indústria, ou seja, levar a indústria para um outro país. Por que não? Levar para um outro país onde a mão de obra era mais barata. E foi o que aconteceu. Foi o que começou a se estabelecer a partir daquela oportunidade. Do outro lado, lá no Japão, estava se desenvolvendo um outro tipo de modelo de produção. E esse modelo que foi pensado no Japão, ele não foi pensado necessariamente para substituir o Fordismo. Vamos pensar, o Fordismo era um modelo de padrão, era um modelo difícil de ser colocado, na verdade, em todos os lugares. Embora ele fosse algo padronizado, vamos pensar que nem todo padrão se encaixa em qualquer lugar. Okay? Imagina o Japão. O Japão precisava de um modelo que combinasse com suas características, tanto do território, quanto da população, quanto da produção. Correto? Então, no Japão surgiu o que nós vamos chamar de toyotismo. Certo? O que era o toyotismo? O toyotismo surge no Japão como uma proposta adaptada à realidade japonesa. Na verdade, a palavra que mais se adequa aqui ao toyotismo é essa, adaptar. Ou seja, era um modelo adaptável de desconcentração da atividade industrial, atendia ao mercado de maneira flexível, ao invés de construir grandes fábricas, pequenas unidades, o que ficou conhecido como just-in-time, ou seja, a produção de acordo com a necessidade da demanda, a produção no tempo. Imagina, o que o mercado precisa? O que as pessoas precisam? Então nós vamos produzir exatamente aquilo que as pessoas precisam. E não necessariamente aquilo que eu acho que é bom produzir. O modelo fordista produzia em massa, produzia e produzia. Qual era a grande característica? Vamos produzir muito. O modelo toyotista, vamos produzir de acordo com a necessidade do mercado. Vamos produzir aquilo que é demanda, o que as pessoas querem consumir. Correto? Outra característica do toyotismo, diversificação dos produtos. Pensa, os modelos fordistas, estamos falando de modelos que o produto era padronizado. O toyotismo chegou com uma proposta de produtos diversificados. Eu vou colocar para vocês aí um exemplo da sandália havaiana. Em 1962, a sandália havaiana era na verdade aquele tipo de sandália azul, branca, né? Azul com as tiras, branca com as tiras azuis. E era esse padrão. Todas as sandálias eram desse tipo. Bem na característica fordista mesmo. Em 1994, a empresa deu uma guinada absurda na sua produção, passou a diversificar, trouxe uma variedade enorme de sandálias diferentes, cores diferentes, modelos diferentes. E essa diversificação, na verdade, salvou a empresa. Fez com que a empresa pudesse ampliar a sua margem de lucro. E o produto ficou quase que exclusivo. Você tem uma linha quase exclusiva. Hoje, diversas empresas fazem isso. Este é o modelo que as empresas utilizam hoje. Um modelo quase que exclusivo. Por exemplo, Chili Beans. Eles lançam promoções, lançam coleções, na verdade, semanais. Você chega numa banquinha daquela para escolher um óculos e a atendente fala assim, olha, esse modelo aqui é dessa coleção, semana que vem vai entrar uma outra coleção. Você meio que se sente até pressionado a comprar aquela coleção, aquele modelo que te interessou, porque você sabe que provavelmente não vai se repetir, não vai encontrar novamente.
certo? Essa diversificação do produto é uma característica do toyotismo. Agora, existe uma característica também muito marcante do toyotismo. É o que nós vamos chamar de obsolescência programada. Ou seja, os equipamentos hoje, eles não são feitos para durar tanto tempo. Dentro do próprio equipamento existem mecanismos que farão o equipamento deixar de funcionar. Você nunca parou para se perguntar, por exemplo, que as atualizações do seu celular fazem o seu celular parar de funcionar? E você vai chegar um momento que o celular não presta mais. A gente já avançou em tantas coisas, mas por que, por exemplo, a gente não tem vidro de celular inquebrável? Existe vidro assim, não é? Olha a tela do meu celular, toda quebrada. É fácil, isso aqui não dura um ano. Ou seja, isso é o que a gente vai chamar de obsolescência programada. Os equipamentos não são feitos para durar muito tempo. Eles são feitos para uma curta duração, porque se esse equipamento aqui durar por muito tempo, eu não teria necessidade de comprar outro. Eu, na verdade, preciso comprar um outro celular, porque ele está todo quebrado, todo ruim. Ele já bateu na validade. É o que vai acontecer com diversos equipamentos. A bateria do seu celular, por exemplo, ela tem um tempo de vida, daqui a pouco para de funcionar e você precisa de um outro. Isso é, na verdade, uma característica do toyotismo. Se adequa ao mercado, se adequa à necessidade do mercado, aquilo que está sendo pedido, aquilo que as pessoas gostam de consumir, porque tem isso também. Não é qualquer tipo de produção, não é qualquer tipo de produto que está na rua, é o produto, claro, pensado dentro de pesquisas e que obedecem a um critério, o critério do consumo. As pessoas gostam de consumir esse tipo de biscoito, as pessoas gostam de consumir esse tipo de roupa, as pessoas gostam de consumir esse tipo de música. E é isso que a gente vai produzir, é isso que a gente vai colocar no mercado. Tá certo? Então, isso é o padrão toyotista. Ok? Para a gente finalizar, eu vou falar para vocês rapidamente sobre o volvismo. O volvismo, na verdade, ele surgiu de inovações tecnológicas implantadas na fábrica da Volvo na Suécia em alguns anos, 1974, 1980 e 84. Uma das características da empresa é produzir com muita qualidade e segurança, certo? Só que o contexto da Suécia é completamente diferente de diversos lugares do mundo. Existe uma forte presença sindical. Para você ter uma ideia, há um dado que diz que 70% da população empregada do país é filiada a algum tipo de sindicato, ou seja, há uma força muito grande dos sindicatos. Qual é a ideia do volvismo? O objetivo é atender às demandas de um mercado exigente. E para isso, como fazer? Criar um ambiente absolutamente confortável para o trabalhador. Outra característica do volvismo é o foco na qualidade e não na quantidade necessariamente. Ou seja, a ideia é aumentar a produtividade a partir da felicidade, da qualidade de vida e de trabalho do funcionário, do cooperador, do trabalhador ali. Então, essa é uma realidade que a Volvo, na verdade, exportou para diversos lugares do mundo, para diversos setores produtivos do mundo, criando espaços com mais qualidade e participação do próprio funcionário na tomada de decisão. Lembrando que a realidade da Suécia é diferente de diversos lugares do mundo. Okay? O padrão que ainda predomina é o padrão toyotista. Okay? Esse tipo de padrão pensado a partir da necessidade do mercado, pensado a partir da necessidade de consumo das pessoas. Eu queria só fazer um parêntese para terminar, dizendo a vocês que essa necessidade de consumo, na verdade, ela também pode ser produzida, ela também pode ser construída. Já parou para pensar uma infinidade de produtos que a gente consome que não necessariamente a gente precisa, mas criou-se toda uma perspectiva de mídia, de propaganda, e a gente acaba achando muito interessante, querendo consumir. Então, a propaganda, o marketing é aliado ao processo de produção e consumo na nossa sociedade. Então, para a gente finalizar, 3 grandes processos produtivos
nós falamos aqui. Falamos sobre o Fordismo e falamos sobre a sua crise, falamos também sobre o Toyotismo, que é algo que está em prática até hoje, e falamos sobre o Volvismo. Espero que você tenha aproveitado o suficiente disso que nós falamos aqui. Peço que faça os exercícios contextualizados, os exercícios conceituais, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um forte abraço.